Esse na tela é Forage. É basicamente um lindo game de construção de base, em que você luta contra monstros e coleta recursos. E esse jogo demorou 2 anos e meio para ser criado, por uma única pessoa. E aí então tem eu, que também sou um desenvolvedor solo, e está tentando criar um jogo inspirado nele, só que em 3 meses. E bem, se você parar pra pensar que esse jogo aqui surgiu numa Game Jam de uma semana, então foi bem menos tempo ainda. Mas enquanto eu desenvolvia o jogo, ele seguiu por um caminho diferente de Forage, tanto pelas minhas limitações de programador naquela época, quanto pelo tempo da Game Jam. Então o jogo saiu do planejamento inicial e foi se modificando, e agora é tipo uma mescla de Vampire Survival com Tower Defense, mas ainda tem aspectos parecidos com Forage, principalmente na coleta de recursos. E acabou que a Game Jam terminou e eu decidi continuar o desenvolvimento do jogo para lançar ele como um game oficial na Steam, até porque aí eu posso dar uma nova cara para a versão que tem na Game Jam. Olá, eu sou Lua Lúdica, e indo direto ao ponto, hoje eu tenho que transformar esse meu joguinho de Game Jam em um jogo de verdade. Dessa vez eu vou focar em melhorar o Game Feel e o Game Chase, que para quem não sabe o que significa essas palavras, é basicamente a sensação que o jogo lhe passa. E todo jogo bom tem isso. A primeira coisa, antes de falar do que eu adicionei no jogo, eu vou falar o que eu retirei. E eu retirei alguns minérios que tem, deixando apenas dois, que é o ferro e o ouro. Antes ainda tinha carvão e cobre, e isso estava atrapalhando um pouco o rumo do jogo, já que coletar recursos é uma coisa importante, mas o jogador tem um tempo curto para isso, e não era bom ele ficar perdendo tempo procurando o minério que ele quer. Depois eu gostaria de dar mais vida para o mapa do jogo. As plantas, as gramas e as árvores estão paradas. Eu gostaria de colocar algum tipo de animação nelas, como se fosse o balançar dos ventos. E foi justamente isso que eu fiz. Fiz um código para criar essa animação, depois disso fui ajustando aqui e ali, até dar o ajuste final e finalmente ficar bom. Então agora sim, as plantas do mapa estão se mexendo, as árvores também, o que por si só já fez o mapa ficar com um pouco mais de vida. Mas havia um problema, às vezes quando as plantas estavam se balançando, por ser um jogo em pixel art, estava dando um problema no serrilhamento do jogo, que é basicamente quando uma imagem, uma sprite, fica com várias pontas nela, que não deveriam ter. Então eu usei shaders para dar um ajuste nisso, fui mudando a escala do jogo para algumas coisas e pronto, agora tá resolvido. Já não tem esse serrilhamento tão grande. Mas mesmo com as plantas balançando, ainda não tem vento na tela, nem animação do tipo. Então eu queria colocar uma coisa, para que sinalizasse que realmente tem vento no jogo. Então foi aí que eu fiz. Coloquei uma animaçãozinha, bem simples do próprio Game Maker, modifiquei um pouco a sprite das plantas, e agora sim tem a animação de ventania. E às vezes até mesmo folhas são levadas pelo vento. E agora sim a natureza do jogo está um pouco mais viva. Resolvi também então por animação de chuva e animação de folhas caindo, que é algo que tinha na versão da Game Jam, e não foi muito difícil, eu apenas peguei o meu código antigo que eu fiz na Game Jam e exportei para cá. E agora sim tem animações de chuva e animações de folhas caindo. E esses eventos acontecem aleatoriamente no mapa. E como na maioria dos jogos, a chuva por si só não muda nada. Nada na gameplay eu digo. Ele apenas altera um pouco o gráfico do jogo, para dar uma diversificada maior. E depois disso eu comecei a mexer com sombra e iluminação dentro do jogo, para criar mais aspectos de gráficos com esse tipo de coisa. E vou criar um shaderzinho de sombra e luz. Mas como eu ainda tô ajustando e testando isso durante a gravação desse vídeo, eu não vou mostrar ele aqui. Mas depois disso eu já parti para terminar e finalizar a primeira página das torres do jogo, as coisas que você vai poder utilizar para proteger sua casa. Eu finalizei tudinho, coloquei animações para ela, coloquei também barra de vida para que você consiga curar as torres quando elas foram destruídas ou machucadas. Acho que machucada não seria a palavra, danificada seria melhor. Ah, e quase eu ia me esquecendo, eu tirei a vara de pesca e coloquei um martelo no lugar. No momento o sistema de pesca não estava muito bom, então eu retirei isso para modificar outra hora, e eu coloquei o martelo para que você consiga consertar as torres e basicamente curar elas. Fiz uma animação para que quando você clique para consertar ela, e agora cada torre está funcionando. E a primeira torre é basicamente uma mina terrestre. Os inimigos passam por ela e ela explode. Depois ela recarrega e pode explodir de novo. Já a segunda torre é uma pilastra que dispara ataques de raios nos inimigos que chegam perto. E é a torre mais simples desse jogo. A terceira é uma besta, que dispara uma flecha que atravessa os inimigos. Ou seja, basicamente o dano perfurante desse jogo. Já a quarta segue basicamente a ideia da primeira pilastra, só que ela ataca na diagonal, atacando em vários lugares diferentes, mas tendo menos chance do que a primeira pilastra. Depois eu coloquei uma lanterna. Ela ilumina de tempos em tempos, e os inimigos iluminados por ela ficam mais lentos e as torres mais rápidas. Além disso, ela também tira a invulnerabilidade de alguns inimigos, como os fantasmas. Depois eu coloquei uma pilastra de cristal. Ela carrega um ataque especial bem potente, e quando acerta o inimigo ela explode, causando dano em área. E logo depois fiz uma torre elétrica. Ela basicamente dispara um raio em inimigos, e causa um dano crítico bem alto por sinal. E por último, da primeira aba de torres, eu fiz a fogueira, que é
basicamente uma torre que aumenta o dano e o alcance dos ataques, tanto o ataque do jogador quanto o ataque da torre que passa por ele, assim deixando tudo que tá mais perto dela mais potente. E agora que terminamos as torres, você já consegue perceber que ela já tá dando para defender a casa bem melhor. Agora a gente consegue passar pelas noites e elas têm um visual bem interessante que tem uma animação que mostra quando elas vão atacar. E para fazer o bom uso das torres, eu tive que mudar a inteligência artificial dos inimigos. Eu fiz aquele State Machine, basicamente, colocando alguns estados para os inimigos. A primeira coisa que ele faz quando nasce no mapa é ir até a base, tentar destruir ela. E caso enquanto o jogador tenha alguma torre bloqueando o caminho dele, ele vai tentar destruir a torre. E depois de destruí-la, aí sim ele vai até a casa. Nesse tempo, se o jogador entra no alcance dele, ele vai atacar o jogador. Isso é bem interessante porque isso faz basicamente com que o jogador consiga atrair os inimigos para longe das torres quando eles vão tentar destruir, ou até mesmo da própria base, o que dá mais autonomia para o jogador nesse Tower Defense, já que ele mesmo pode tentar fazer os inimigos pararem de destruir as próprias torres. Uma coisa que a maioria dos Tower Defense não tem, já que neles normalmente a gente coloca a torre e torce para que o inimigo não consiga destruir ela, e sim que a torre destrua o inimigo primeiro. E além de assistirmos, não há nada que a gente possa fazer. E aqui não, aqui você tem a escolha de atrapalhar ou matar o inimigo. E falando de inimigo, eu coloquei algumas variações para cada um deles, cada slime tem uma variação um pouquinho diferente, tipo alguns ficam mais rápido quando tem pouca vida, outros não são empurrados, e assim vai indo. Eu coloquei 2 estados pelo menos para cada um dos inimigos, e isso é mostrado na cor do inimigo. Cada inimigo tem uma cor diferente que dá uma propriedade diferente para ele, mas eu não vou me aprofundar muito nisso aqui porque essa ainda é uma parte que eu tô trabalhando, então ainda não tá totalmente concluída, até porque até agora só temos 4 inimigos no jogo, precisamos colocar mais. E agora falando um pouco sobre os power-ups, eu melhorei um pouco a animação da lápide, que é o lugar onde você escolhe os power-ups, igual na Game Team passada tinha. Aqui eu melhorei um pouco a animação, coloquei mais aspectos e implementei alguns power-ups que tinha na versão da Game Team. Basicamente uma faca que é guiada pela direção do mouse do jogador, alguns ossos que saem na diagonal, um raio que acerta inimigos de vez em quando, bem parecido com aquele de Vampire Survival, uma abóbora que fica rodeando o jogador e ela vai aumentando cada vez mais o alcance, uma chuva de bola de fogo que cai de vez em quando nos inimigos e causa dano em área, e os espinhos, que faz com que quando o jogador ande, deixe um rastro de espinhos que cause dano nos inimigos. Ele vai sumindo com o tempo também. E por enquanto é basicamente isso. E essas foram a mudança que eu fiz no jogo até agora. E até o próximo devlog. Até mais.